organizando ali infantil, pensei que tinha alguém aqui dando as coordenadas aqui para o homem. É um prazer, um privilégio recebê-los em mais uma noite. Pastor Hernandes, seja novamente muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Foi muito bom ouvi-lo, ouvir o Santo Espírito através do Senhor ontem à noite. E nós queremos nessa noite considerar aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para nós, homens de Deus. Certamente a irmã Rose está sendo usada também pelo Senhor para falar ao coração das irmãs. E nessa noite o nosso desejo é que o Senhor fale conosco, use o seu servo, e o nosso mais profundo desejo é nos conformar à imagem do Senhor Jesus. Queria convidar aqui o pastor Hernandes à frente, nós estaremos orando pela vida dele e logo em seguida ele tem a palavra e falará aos nossos corações. Santo Deus, nós queremos nessa noite exaltar o Teu nome, queremos glorificar-te, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam na nossa vida. Nós Te louvamos por Tua palavra, que será novamente ministrada nessa noite. Muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa sem o provimento espiritual. Há sempre uma boca enviada do Senhor para falar aos nossos corações, ao coração da Tua igreja. E nessa noite nós humildemente agradecemos ao Senhor pela vida do Teu servo, pastor Hernandes. Que o Senhor use abundantemente e que a Tua graça possa ser abundante em nossa vida, nos transformando e principalmente nos conformando ao Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, nós Te clamamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons maridos, bons pais, bons cristãos, para a glória do Teu santo nome. Isso eu Te rogo em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pastor Hernandes. Obrigado. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje à noite nós vamos tratar sobre o subtema Salva-me do mal que permito me afastar de Cristo. O orgulho. Sobre o orgulho que nós vamos falar. E eu vou começar fazendo com uma charada, uma pergunta daquelas. O que é que quando você diz que tem, você já perdeu? Humildade. Muito bem, pastor. É humildade, né? Quando você diz que tem humildade, você já perdeu a humildade. Porque quem é humilde nunca diz que é. Lá em Provérbios 16 diz: seja outro que te louve o estrangeiro e não os teus próprios lábios, né? A Bíblia nos ensina repetidas vezes, também em Provérbios diz: comer muito mel não é bom, assim como procurar a própria honra não é honra, não é? Então, quando a gente diz assim, eu mereço, né? Me dê os parabéns, eu mereço uma homenagem, né? Eu mereço isso, ou você se julga merecedor de alguma coisa, na verdade você está sendo muito soberbo e muito orgulhoso. E você não tem humildade. Mas já ouvi muitas frases de irmãos dizendo: pastor, eu sou uma pessoa muito humilde. Eu sou humilde, essas palavras assim. E é claro que eu não vou, né? Mas a gente já sabe no coração que quando alguém diz que é humilde, ela não é humilde. Porque o humilde espera que os outros digam alguma coisa, né, a seu respeito, seja de bom ou de ruim, né? E se for algum elogio, que os outros digam, mas eu não posso me auto-exaltar, né? me gloriar ou me vangloriar. O que é humildade? Nós vamos estudar hoje sobre o orgulho, mas vou ensinar o oposto do orgulho, que é a humildade, né? Eu não quero enfatizar o orgulho, eu quero enfatizar a humildade. Ontem nós falamos sobre, eu iniciei falando sobre a ilustração, sobre o Narciso, né? Quem estava aqui se lembra que é de onde vem aquela expressão narcisista, que é de um sujeito, né, da mitologia grega chamado Narciso, que ele se amava, se admirava tanto
e não considerava nenhuma moça que fosse digna de namorar com ele, do seu amor, porque ele era muito lindo, muito importante. E aí então um dia ele contemplou o seu reflexo numa água, no lago, e ficou apaixonado por si mesmo. E se deitou ali naquela relva e foi consumido pela relva, e dali nasceu uma flor cujo nome é Narciso, e essa flor existe, né? Então é daí que vem a expressão para chamar uma pessoa que se admira demais e se ama demais de narcisista. É aquela pessoa que acha que o mundo não é digno dela, que as pessoas não são dignas do seu amor, né? Que ela é muito importante, que quando ela é ofendida, ela é daquele tipo que diz: eu não estou preparado para lhe perdoar agora. Eu vou pensar se eu lhe perdoo, porque ela, na sua concepção, ela não pode ser ofendida e nem pode ser contrariada também, né? Eu disse uma vez que quem não pode ser contrariado, né, é uma pessoa que tem problema psíquico. Em outras palavras, quem é doido, né? Que o doido você tem que concordar em tudo com ele, mas uma pessoa normal, ela pode ser contrariada, a não ser que ela seja narcisista. Ela se ama tanto que não admite ser ofendida ou receber um não. É por isso que quando o indivíduo narcisista recebe um não, às vezes tira até a sua própria vida. Ele comete o suicídio. Muitas vezes o suicídio é cometido, não estou dizendo 100%, porque a pessoa está passando por uma frustração muito grande, uma contrariedade muito grande, e ela se julga que não é merecedora daquilo. Então, o mundo e as pessoas não são dignas dela, que ela tira a sua própria vida. É um dos motivos de suicídio, não estou dizendo que todos são, não é? Então, o que é a humildade? A humildade é a virtude que consiste no reconhecimento da verdadeira situação do homem perante o Criador. É considerada como o fundamento de todas as virtudes morais, assim como o orgulho, que a gente viu ontem, e o egoísmo, né? O egoísmo, ele é a fonte de todos os pecados relacionados à própria pessoa, aquela coisa centrada em si mesmo. A humildade é que gera as outras e muitas virtudes. Alguém que tem consciência de que não apenas todos os seus dons e talentos naturais são de Deus, mas que tem sido objeto do amor imerecido do Senhor, e que não se considera pertencente a si mesmo, mas a Deus em Cristo. É alguém que não exalta a si próprio, porque sabe que não tem nada em si mesmo a não ser em Cristo. A mente humilde é assim, e torna-se a raiz de todas as virtudes cristãs. A autoexaltação corrompe todos os valores e virtudes e o fruto do Espírito Santo. Não pode haver amor verdadeiro sem haver humildade. Nós vimos ontem, 1 Coríntios 13:4 diz que o amor não pensa em si mesmo, né? O amor não busca os seus próprios interesses. Logo, um homem que ama a sua esposa, que ama a sua família, ele não vai buscar primeiro os seus interesses, ele vai buscar primeiro os interesses da sua esposa e dos seus filhos, porque ele é um líder que segue o exemplo de Jesus. O exemplo de liderança para nós, homens cristãos, é Jesus Cristo, e nós temos que perseguir esse modelo. Eu sei que é muito difícil ser como Jesus. É um desafio que dura uma vida toda. E nós nunca devemos parar de lutar contra nós mesmos para sermos iguais a Jesus, para copiar o seu modelo, como ele agiu diante das adversidades, como ele tratou os apóstolos, como ele tratou as pessoas que eram ruins com ele, né? Assim nós devemos copiar esse modelo, porque esse é o exercício da liderança cristã em casa. Jesus Cristo não apenas impressionou fortemente seus discípulos sobre a necessidade de humildade, mas ele mesmo foi o seu exemplo supremo. João 13 e versículo 15, eu queria ler, ainda não é o texto, mas parte da introdução. João 13, 15, alguém leia.
João 13, versículo 15, é a ocasião em que Jesus lava os pés aos seus discípulos, não é? Lembrando que naquele mesmo texto, Jesus diz: um de vós é diabo, e tudo indica que ele lavou os pés de Judas, que foi que logo em seguida entregou ele para ser, que o traiu, e Pedro também foi lavado os seus pés, e isso é bem nítido na narrativa, não é? Que logo em seguida também iria negar 3 vezes que conhecia o seu mestre. Mas Jesus demonstrou profundo amor por aqueles homens e também muita humildade, assumindo ali uma forma de um escravo, que era aquele que, quando chegava os convidados na casa, o escravo vinha com a bacia d'água e lavava os pés das visitas. Lembre-se que naquela época não tinha sapato e nem tênis, eram sandálias, as estradas eram empoeiradas. Então era comum ter nas casas alguém para lavar os pés dos visitantes, e esse alguém era um escravo. E Jesus assumiu a posição de um escravo e lavou os pés dos seus discípulos. E então ele fala sobre essa ação que ele teve em João 13. Alguém lê aí, por favor, 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. O exemplo da humildade, o exemplo de um escravo que estava ali servindo os seus discípulos, como ele próprio disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, né, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus também descreve a si mesmo como manso e humilde de coração, em Mateus 11, 29, não é? Porque sou manso e humilde de coração. E no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São os mansos aqueles que herdarão a terra, como Jesus disse. Humildade, portanto, é o caminho para a verdadeira grandeza. Por isso Jesus disse: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, em Mateus 18:4. Por quê? Porque as crianças, irmãos, quem tem filhos sabe, né? E os pequenininhos são os que mais nos ensinam, né? Os pequenininhos, com a sua ternura, com a sua inocência, embora sendo pecadores, mas eles têm muitas coisas que nos ensinam. Primeiro, as crianças estão abertas para aprender, seja o que for. O que você ensinar para uma criança, né, de 2 anos em diante, ou antes, ou até os 10 anos por aí, elas vão aprender. Elas têm uma capacidade de aprender várias línguas simultaneamente, coisa que um adulto tem dificuldade, né, para aprender uma outra língua. Uma criança aprende até 5 ou mais simultaneamente, se ela tiver contato. Elas aprendem tudo. Elas aprendem palavrões, elas aprendem versículos, decoram como ninguém, a memória é incrível. Elas decoram a letra de uma música e são capazes de cantar lá na frente, na igreja, sem olhar nada, porque tem uma memória excelente, né? Está fervendo sua memória para aprender. E elas não têm vergonha de aprender. Elas não têm vergonha de dizer que não sabem. Elas estão simplesmente prontas para receber o ensino, prontas para receber a instrução. E outra característica muito importante das crianças, que Jesus disse que devemos ter para receber o reino dos céus, é a capacidade de não guardar mágoa. Você já viu que os meninos brigam, né? E às vezes é briga feia, mas com pouco tempo eles estão brincando de novo e nem se lembram daquele momento de crise, né? Daquela briga que houve. Às vezes os pais ficam intrigados e os meninos voltam a brincar. Por quê? As crianças têm a capacidade muito grande de perdoar e esquecer ofensas. Mas quando nós vamos crescendo e ficamos adultos, o pecado vai aumentando também, à medida que a nossa estatura vai aumentando, né? A gente se torna rancoroso, orgulhoso, prepotente, né? Egoísta, e a gente perde aquelas virtudes que Jesus disse que nós devemos ter, que são das crianças, que ele disse: se não tiver essa atitude de criança, não recebe o reino de Deus. Porque para o pecador, ele se converter, a primeira coisa que ele tem que reconhecer é que ele é pecador. E ninguém quer reconhecer isso.
O homem sem Cristo, ele diz o quê? Eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom pai, eu sou isso. Ele cita suas qualidades, né, suas obras diante de Deus. Ele não vai dizer, eu sou um miserável pecador e eu preciso de salvação. Não, para ele chegar a esse ponto, ele vai se humilhar igual a uma criança e dizer, eu preciso de Deus, eu preciso de perdão. É uma atitude de uma criança. Por isso Jesus disse que se alguém não se humilhar como uma criança, não entra no reino dos céus. E também que esse é o maior no reino dos céus, quando se humilha como uma criança. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado, em Mateus 23:12. E em Mateus 11:25, Jesus disse, aos humildes de coração que as verdades de Deus são reveladas. Tem outro versículo também que eu quero ler antes do texto principal, que é Isaías 57:15. Esse é um dos meus versículos favoritos. Marque esse versículo na sua Bíblia. Isaías 57:15. Esse versículo é um versículo maravilhoso. Ele fala da transcendência e da imanência de Deus. Talvez você não saiba o que são isso, mas eu digo já já. Mateus 57:15 diz, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aqui é a humildade de Deus, perfeita. Ele nos ensina a perfeita humildade, tanto neste versículo como em Cristo, no comportamento de Jesus durante todo o seu ministério, é todo repleto de humildade. Aqui diz o alto, o sublime, que tem o nome de santo. São termos usados para Deus, estão todos com a primeira letra maiúscula. São títulos dados a Ele. Ele é o alto, Ele é o sublime, Ele é santo, santo e santo. Ele habita no santo lugar. Ele não precisa de nós. Ele não precisa da nossa fé, do nosso louvor. Ele não precisa que creiamos nele. Ele não precisa de nós para ser Deus. Ele criou tudo porque Ele quis para a glória dele, mas não foi por necessidade. Porque Ele é transcendente a tudo que existe, a tudo que Ele criou. Ele está infinitamente acima de nós. Mas esse mesmo Deus, que está infinitamente acima de nós, Ele veio. Ele diz, eu habito também com o contrito, com o abatido de espírito. Eu habito com o humilde de coração. Olha que verdade maravilhosa. Ele é o alto e o sublime, mas Ele também se inclina para quem? Para quem é humilde, para quem se prostra diante dele, porque Ele é a fonte de toda humildade. Como a palavra de Deus diz sobre os soberbos o Senhor os conhece de longe. O homem arrogante e soberbo será quebrado sem que haja cura, que muitas vezes é ensinado e advertido, ele será quebrado sem que haja mais jeito, porque o seu coração é duro, o seu pescoço é duro, a sua cerviz é dura, como o povo de Israel no deserto, a obstinação. A obstinação nos leva para longe de Deus, mas Deus, sendo alto e sublime, Ele habita também com a gente, quando a gente diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador miserável. Quando a gente não chega na presença de Deus vomitando nossas virtudes que nem são virtudes. Senhor, eu sou bom, eu não falto um culto, nunca fui disciplinado e etc. Isso tudo é bobagem. Porque nós nunca vamos chegar ao padrão que Deus quer de nós, que é um padrão de perfeição, só na glorificação. Nós devemos continuar lutando para chegar, mas a perfeição só na glória. O Senhor habita com o contrito e abatido de espírito. Agora nós vamos para o nosso texto, irmãos. E embora eu esteja falando para homens, o nosso texto, a nossa narrativa é sobre uma mulher. Em Marcos capítulo 7, 24. E nós vamos aprender algumas coisas importantes com essa mulher. A mulher Ciro-Fenícia. De Marcos 24 até o versículo 30. Agora nós vamos entrar no nosso texto principal.
Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, que diz assim, Marcos 7, 24 a 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para sua casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Vamos fazer uma pausa, irmãos, para orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor que continue usando tua palavra em nossos corações nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e não obstante o meu e os nossos pecados, o Senhor nos conceda graça e entendimento do alto para receber a tua palavra, e que o Senhor me ajude a expor a tua palavra de maneira honesta, que honre e glorifique o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira verdade desse texto sobre humildade, irmãos, é: quem é humilde reconhece que precisa de ajuda. O orgulhoso, ele nunca vai admitir que precisa de ajuda, ele nunca vai agradecer pelo que ganha, porque ele acha que tem direito de receber as coisas. Você já viu pessoas assim? Elas não agradecem. Às vezes eu fico olhando só a atitude, né? O pastor sempre é muito alvo dessas atitudes de ingratidão. É muito comum a gente receber esse tipo de tratamento, né? Não porque a gente espere gratidão das pessoas. Quem faz a obra de Deus faz para a glória de Deus. A gente não espera nada de ninguém. Mas a gente nota quando a pessoa não é grata, né? Que ela ganha, que ela recebe atenção, ela recebe cuidados, ela recebe presente, enfim, ela recebe muitas coisas, mas ela não agradece. Ela não tem uma postura de gratidão, de reconhecer que foi agraciada com muitas coisas materiais e espirituais. Então, aquele que é humilde, ele reconhece que precisa de ajuda. O orgulhoso morre precisando e não pede. Ele não diz que está precisando, né? Ele pode mandar alguém pedir, mas ele não pede, ele não reconhece que precisa de ajuda. E isso acaba simplesmente prejudicando muito o crescimento espiritual da pessoa. E tem nos versículos 25 e 26, que é sobre isso, tem duas palavras-chave aqui. Quando fala da mulher, no versículo 25, diz: veio e prostrou-se-lhe aos pés. O verbo aqui, prostrar-se. Prostrar-se. O segundo está no versículo 26. Era uma mulher grega de origem sírio-fenícia que rogava-lhe que expelisse o demônio de sua filha. Rogava-lhe. Duas coisas que essa mulher fez. Ela se prostrou diante de Jesus, ela colocou a testa no chão, ela não só se ajoelhou, ela se prostrou. E segundo, ela rogou, ela não pediu. Rogar é mais do que pedir. Rogar é quando a pessoa insiste com muita humildade, clamando ao Senhor que Ele tenha misericórdia. Então isso aqui revela o quê? Humildade. E revela que ela precisava de ajuda. E por ser humilde, ela teve essas duas atitudes. Ela se prostrou e ela rogou ao Senhor, né? Ela clamou ao Senhor. Só é possível reconhecer deficiências quando não temos um conceito muito elevado ou elevado demais sobre nós mesmos. Quando não somos narcisistas. Quando você diz: não, pastor, eu já sei. Não, irmão, eu já sei. Não, irmão, eu já li. Como um pastor que foi visitar uma irmã e ela muito arrogante, diz: não, pastor, eu já li a Bíblia toda, eu conheço tudo de Genésio a Eucalipto.
Então dava para ver que a irmã não sabia nem o nome dos livros da Bíblia, chamou foi de planta, de nome de gente, né? Não conhecia, mas a arrogância faz com que as pessoas simplesmente não admitam que eu preciso de ajuda. Quantos casamentos não se acabam simplesmente por falta de um dos cônjuges ou o marido tomar a iniciativa, porque ele é o líder da casa, procurar o pastor, um irmão e dizer, pastor, nós estamos precisando de ajuda. Precisamos de aconselhamento. Isso salva um casamento, irmãos. É melhor do que morrer os dois por causa de divórcio e acabar de separar por causa do orgulho de não buscar ajuda, de não se prostrar, de não rogar, de não clamar, primeiro a Deus e depois a homens sábios que existem na igreja e podem ajudar a salvar um casamento. Mas o orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Quem é orgulhoso, egoísta e soberbo, olha para si mesmo e não vê faltas ou necessidades. Deficiências indicam necessidades e o soberbo não reconhece isso de forma alguma. Ele não reconhece que tem deficiência. Ele reconhece assim, que os outros têm. Ele sempre quer estar ensinando os outros, mas ele mesmo não quer aprender. Tem pessoas na igreja que querem ensinar, que querem ser professor, que querem ser mestres. Mas esses mestres também estão dispostos a serem alunos? Porque se você não está disposto a ser aluno, você não pode ser professor. Assim como você, se não está disposto a ser liderado, você não pode ser líder. Porque o líder é aquele que sabe ser liderado. Ele sabe estar na posição de ser liderado e sabe estar na posição de líder. Veja comigo o Salmo 131, que é o Salmo da humildade. Veja as palavras de Davi neste Salmo, que são tão bonitas. Salmo 131. Salmo 131. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Este salmo nos ensina profundamente sobre a humildade. O salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, não ando à procura de grandes ou de voar alto demais, da glória, do reconhecimento, da fama. Não. Pelo contrário, então ele se compara com uma criança que se aquieta de modo tão simples, e se contenta tão facilmente nos braços de sua mãe. Humildade significa esvaziar-se de si mesmo. Quando nós somos cheios de nós mesmos, nós somos vazios do Espírito Santo. Quando somos cheios da nossa arrogância, da nossa prepotência, e achamos que somos bons, achamos que somos capacitados, e somos autoconfiantes, como Pedro foi, já sabemos como vai terminar. Vamos afundar, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos clamar a Deus por graça e misericórdia, e não sermos, como o mundo ensina, autoconfiantes. Nós não somos autoconfiantes, nós devemos confiar no Senhor. Nós não devemos crer, ou acreditar em nós mesmos. Nós devemos crer e acreditar no Senhor e depender da graça dele e não de nós mesmos. A ordem aqui é para que nós sejamos humildes. Eu estou falando de Filipenses 2, é porque eu não citei, de 5 a 8, como Jesus foi. Ele disse que Jesus ele tomou a forma de homem, sendo ele Deus, Filipenses 2, 5 a 8. Ele foi reconhecido em figura humana, ele se encarnou e se tornou como um de nós. Em Colossenses capítulo 2, versos 18 e 23, Paulo também nos adverte quanto à falsa humildade. Tem esse outro problema, Às vezes a pessoa é orgulhosa, mas ela quer transparecer uma humildade que ela não tem. Colossenses capítulo 2, 18 e 23. Colossenses 2, 18 diz:
ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E o 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O culto de si mesmo e a falsa humildade. Isso é muito presente nos nossos dias, na igreja e fora da igreja. Pessoas que se adoram, o culto a si próprio. Pessoas que se vangloriam, pessoas que se acham muito capacitadas, que não esperam nem os outros elogiar, né? Que já vão se autoelogiando por causa da falsa humildade. Esse reconhecimento da humildade, como no salmo que nós lemos, nos leva a adorar a Deus, mesmo na angústia, mesmo na calamidade, e nos leva a buscar o socorro divino. Alguém lê aí Mateus 15, versículo 25, por favor. Mateus 15, 25. Irmão, você pode ler de novo só um pouquinho mais alto, por favor. Ela, então, havendo chegado, o adorava, dizendo: Ó Senhor, socorre. Obrigado. Aqui é a mesma narrativa, né? Mas acrescenta-se outras palavras. A mulher disse: Senhor, socorre-me, né? São palavras dela. Ela adorou ao Senhor. Isso mostra a sua profunda humildade em adorar a Jesus, em adorar a Deus. Porque a pessoa que é orgulhosa, irmãos, ela adora a si própria, ela não adora a Deus. O orgulhoso está ocupado demais consigo, para entender que o Senhor é o doador de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que ele é. Ele não vai reconhecer. Ela disse em Mateus 15, 22, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no livro de Jó, no Jó capítulo 1, verso 20 e 22, diz que Jó adorou a Deus no momento mais crítico da sua vida, que foi quando ele perdeu todas as coisas. Quando ele perdeu seus filhos, quando ele perdeu seus bens, então ele disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, e assim ele não envergonhou a Deus, e assim o diabo foi envergonhado, e ele continuou vitorioso e mostrou e provou para o inimigo que ele era um homem de Deus. Então aqui nós aprendemos essa primeira verdade, que aquele que é humilde reconhece que precisa de ajuda. Livre-se do orgulho e reconheça se você tem necessidades, se você tem problema na sua família, se você está com problema conjugal. Não espere os problemas aumentarem. Procure ajuda enquanto é cedo. Procure um conselheiro, né, alguém de confiança que possa ajudar. Reconheça as falhas. Tanto reconheça as falhas no seu relacionamento com a sua esposa, que é algo difícil para nós homens por causa do nosso orgulho, né? Peça perdão, reconheça que errou, reconheça que tem sido falha em alguma área ou coisa assim, ou até pergunte a ela, esteja preparado para escutar, né? Em que você tem falhado como líder, como marido, como esposo, certamente ela terá coisas para dizer. E isso vai resultar num crescimento espiritual e vai resultar numa liderança muito melhor como marido. A segunda verdade é, quem é humilde, facilmente se contenta. Quem é humilde facilmente se contenta. Lá no nosso texto, no versículo 28, diz assim, ela porém lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. As palavras-chave aqui são duas, debaixo da mesa e migalhas. Debaixo da mesa e migalhas. São as palavras-chave desse versículo.
O contentamento parece pouco, mas é o suficiente para termos paz e o sossego. Lá no Salmo 131 que nós lemos, lá diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Uma criança, um bebê, ele não tem entendimento de nada. Tudo que ele quer é o colo da mãe. E quando ele é amamentado, depois ele dorme. Porque ali ele se sente o quê? Seguro. E ali ele tem tudo o que ele precisa. É só o leite materno. Para nós parece pouco, mas tem todas as propriedades que ele precisa, que é tanto que até 6 meses ou mais ele só não precisa nem tomar água. Interessante isso, né? Porque é tudo o que ele precisa. Isso é o contentamento que Davi está falando. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança se contenta no colo, no seio de sua mãe. A quietude de uma criança nos braços da mãe parece algo bem simples e muito básico, mas é tudo que ela precisa. Nós não precisamos de tudo que o mundo está dizendo, não, irmãos. Você lembra, você que nasceu na década de 70, como eu, né? Você lembra como era, né? Tem gente aqui que é da década de 60, eu sei, mas eu vou citar a minha. A década de 70, né? A gente não tinha celular. O telefone fixo, para você ter você pagava talvez o valor de um carro para ter uma linha telefônica da Teleceará. Não era todo mundo que podia ter, era só quem tinha dinheiro. Era tanto que tinha anúncio nos classificados, né? Venda de linha telefônica. Você lembra que tinha nos classificados? Era caro, não era todo mundo que podia ter, né? Carro, né? Também não era todo mundo. A maioria dos crentes só tinha bicicleta. Você lembra que chegava na igreja com a bicicleta, um menino sentado na cadeirinha no guidão, outro na garupa, ou a mulher na garupa, né? Era desse jeito que a gente vivia naqueles anos, né? Muita gente não tinha geladeira, como na minha casa, e quando chegou já tinha 19 anos de idade. Quando a televisão chegou, também tinha 19 anos de idade, assistia televisão nas casas dos outros, olhando pelas brechas das portas da janela, não tinha. E ainda mais, era preto e branco, depois foi que chegou a colorida. Nem a gente pegava preto e branco e comprava aquela tela cheia de listra para dizer que a televisão era colorida, lembra? Aquela adaptação. E para mudar o canal não tinha controle remoto, você levanta e tinha que girar um botão lá que dava uns estralos danados, né? Para mudar de canal. Era assim, né? O rádio era muito ouvido. Na minha casa, no sertão, não tinha energia, era lamparina. Só tinha um rádiozinho a pilha que meu pai ligava no fim do dia quando chegava com as vacas, para ouvir os programas dele, as notícias dele. Ninguém podia ligar outro horário para não acabar com as pilhas do rádio. Era 4 pilhas e era caro. E também não era perto para comprar, era longe. Era 25 quilômetros da bodega. Então ninguém podia bulir naquele rádio, né? Era uma vida tão simples, não era? A gente fabricava nossos brinquedos, fazia de fruta de cardeiro, né? de mandacaru, fazia fruta de pau-pereira, né? Enfim... Fazia fruta, brinquedo de pau-pereiro, eu digo. Fazia carro de madeira, de lata de sardinha, de lata de óleo Pajeú. Estou despertando um monte de memória de vocês aí, né? A lata do óleo de caroço de algodão Pajeú, inesquecível, que a gente botava no feijão, botava farinha e comia com a maior alegria, com rapadura, né? Hoje não tem mais. Hoje nós somos muito sofisticados, né? A gente precisa de muita coisa para ficar contente, especialmente nossos filhos. É um azedume tão grande, é uma reclamação tão grande, são tudo meio desgostosos, né? Eles têm todos os recursos, o entretenimento deles, eles têm um mundo de entretenimento sofisticado, os videogames, eu nunca brinquei daquilo, nem sei como é. Mas hoje parece de verdade, mas não é o bastante, eles querem mais coisas. E reclama, e querem mais coisas, não há contentamento. A gente tem tanta coisa, e o mundo diz, compre isso, você precisa de mais isso para ser feliz. Se você usar tal marca e tal roupa, você vai se sentir feliz, você vai se sentir bem consigo, e as pessoas vão te amar. Quando na verdade a palavra de Deus diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos como? Contentes. Você tem roupa, mais do que uma. Talvez você tenha roupa na sua casa para doar, porque você tem um monte. Par de sapatos, você só tem 2 pés, mas deve ter mais do que um par.
né? Nem precisava, a gente só tem 2 pés, bastava ter um par, né? E a gente tem tantas coisas, né? A gente tem a bicicleta, às vezes tem... A bicicleta não, peraí. A bicicleta é só esporte, né? Tem a moto ou o carro, às vezes tem 2 carros, tem família que tem 2 carros. Lá em Rio Branco tem irmãos da igreja, tem 2 carros. Né? A mulher sai para um canto, o marido sai para o outro, deixa os meninos na escola, enfim, é a necessidade. Mas a gente não precisa de tudo isso. Deus diz, tendo sustento, a comida e tendo a roupa, estejamos satisfeitos. A gente esquece que Deus nos deu muito mais do que aquilo que Ele prometeu, o sustento, o teto e a vestimenta. Foi isso que Ele prometeu. A gente tem mais de uma roupa, a gente tem mais de um sapato, alguns têm mais de uma casa, alguns têm mais de um carro, e Ele não prometeu tudo isso, mas Ele nos dá. E a gente ainda reclama. Esquecemos do contentamento. O orgulhoso, ele não é satisfeito. Ele é como aquele coração inquieto que não descansa. Lá em Isaías diz assim: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz, mas é para os perversos. Que ele compara os perversos à onda do mar que vai para lá e para cá e nunca se aquieta. Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos aquietar no Senhor. Nós temos a comida, mais do que para um dia, nós temos o alimento, nós temos a vestimenta, nós temos a casa e uma família que Deus nos deu. Então sejamos contentes, gratos, satisfeitos. A paz do coração começa com uma atitude humilde de se alegrar e ter paz no Senhor, apesar dos problemas ao nosso redor. Isso não significa que não teremos prosperidade, não. Você pode ser rico, talvez Deus vá lhe fazer rico. Não tem problema do crente ser rico, ele não pode ser avarento, mas ele pode ser rico. Ele pode ser uma pessoa que faz o dinheiro render, e tem irmãos que são bons nisso, e eu admiro, porque eu não sei, não é minha habilidade, né? Deixa eu lhe contar uma ilustração da minha família, que até hoje a gente ri lá em casa, né? O sonho do meu pai é que os filhos dele fossem vendedor, né? Esse sonho nunca deu certo. Ele não queria que a gente fosse pedreiro, porque ele era pedreiro e sabia que sofria demais, nem agricultor, nem pedreiro. Pronto, aí um dia, a gente é de Canindé, e lá tem as romarias a São Francisco, né? Aí meu pai queria que a gente fosse vendedor nas romarias. Aí ele comprou uma bacia de alumínio bem grande e comprou um monte de rosca, aquelas roscas que botam açúcar em cima. Era um monte de rosca nessa bacia. Aí eu e meu irmão, nas romarias, no meio das procissões, tentando vender essas roscas para os romeiros, né? Eu sei que foi uma decepção. A gente vendeu pouca daquelas roscas e voltou para casa com a bacia quase cheia, aquela bacia de alumínio, né? O resultado, nós éramos 5 meninos e o pai e a mãe comemos a rosca tudinho lá em casa, ninguém vendeu mais nada, né? Porque lá em casa nós não somos bons de vender nada, né? Mas tem irmãos que é bom de vender, que ele sabe fazer multiplicar, né? Aqui tem um que é bom, ele está bem ali. Ele é bom de vender, né? Ele tem um produto e ele vende, ele ganha alguma coisa, depois vende outro, ganha mais e assim vai. Deus pode fazer você prosperar e você ficar rico, Ele pode, de modo honesto, claro, não é? Não quer dizer que o crente tem que ser pobre, que ele tem que ter pouca coisa, não. Se Deus quiser, Ele vai fazer prosperar, mas se Ele não quiser, você vai ser feliz do mesmo jeito. Tanto você tendo pouco como tendo muito, você vai ser sempre grato a Deus, não é? Isso você vai estar satisfeito, descansando no Senhor, mesmo quando tem muito ou quando tem pouco. Porque a criança fica satisfeita com o leite que toma, embora receba muito mais do que isto. Aquela mulher ficaria satisfeita apenas com as migalhas ou com o restinho de bênçãos vinda do reino de Deus. Porque era isso que precisava no momento, a cura da sua filha. Isso para ela seria uma migalha, quando ela diz, sim, Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa, né, dos seus donos ou das crianças. Ela concordou com Jesus. Ela não teve uma atitude, Jesus me comparou com um cachorro. Não. Ela concordou. Sim, Senhor, eu sou um cachorrinho. Eu sou uma cachorrinha que está debaixo da mesa, esperando cair as migalhas do reino de Deus para me abençoar. É isso daí. Como é que Deus não se agradaria de uma atitude dessa?
Como é que Deus não responderia o clamor de uma pessoa assim? Não é? Porque é isso que chama a atenção de Deus. A profunda humildade de se prostrar, de clamar, de dizer: eu estou debaixo da mesa, Senhor, quero só algumas migalhas das bênçãos do reino de Deus. Eu sou um cachorrinho mesmo, mas um cachorrinho que carece da tua graça. A outra verdade é, irmãos, quem é humilde será honrado. Quem é humilde será honrado. Versículo 27 diz: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E o 29, então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. As palavras-chave aqui: sim, Senhor, debaixo, migalhas, e a expressão por causa desta palavra. São as palavras que demonstram que aquele que é humilde, ele será honrado no tempo próprio. Ele não está buscando isso, mas ele será. Nós devemos aprender a não buscar a nossa própria honra, a não buscar o nosso reconhecimento, que alguém nos reconheça, que alguém nos destaque, que alguém... Não, nós não devemos andar procurando essa fama, essa coisa, né? Porque isso aí não cabe a nós. A glória é de Deus, a glória é de Deus. Nós somos apenas vasos e vasos de barro. Mas veja aí o que diz Provérbios 25 e 27. Provérbios 25 e 27. Provérbios 25 e 27. Diz assim: comer, aquele versículo que eu citei, comer muito mel não é bom, assim como procurar a própria honra não é honra, né? Agora eu me lembro de outra história sobre mel. Eu estava na casa do irmão Pinheiro, lá do Crato, né? Naquela época ele estava ali, viva, e na época era todos jovens, as filhas dele estavam em casa já e tudo. Aí nós fomos visitar, na época eu namorava com Rose ainda, isso faz um bocado de tempo, porque já está com 30 anos, 27 de casado, né? Aí nós chegamos lá e a irmã Geralda serviu mel para nós, né? E ela me deu mel num prato Duralex daquele escuro, que é da cor do mel, né? E ela botou uma quantidade que eu não conseguia enxergar, porque era da cor do mel, né? E quanto mais eu comi o mel, mais eu vi que tinha mel no prato. E eu fiquei meio assim, né? Como é que chama? Meio enjoado, né? De tanto mel, era prato fundo e muito mel. E eu botei farinha ainda para aumentar, né, o volume, o volume, né? Quando eu leio esse versículo, eu sempre me lembro daquela situação. Naquele dia eu comi muito mel. Aí eu me lembro, é verdade. Se você tomar 100 ml de mel, você já fica se sentindo mal, porque o mel é doce, é gostoso, mas na quantidade certa, uma dose boa. Se você tomar muito, não é bom, como diz o versículo, né? Comer muito mel não é bom. É a mesma coisa do sujeito que diz: irmãos, vocês precisam me reconhecer. Irmãos, vocês têm que me dar os parabéns, hoje é meu aniversário. É um aparecido, sempre tem um ou outro na igreja, né? Eu me lembro do irmão que ele ficava com raiva se não botasse ele para cantar, né? E tinha que ser no domingo à noite, que era quando tinha mais gente na igreja. Então ele, na verdade, queria plateia, não era louvar a Deus. Porque louvar a Deus, você louva dentro de casa, em qualquer lugar, não tem ninguém. Ele não queria louvar a Deus, ele queria aplauso, ele queria que a multidão visse quanto a sua voz era linda. Não. O outro é que deve reconhecer alguma coisa, né? Então, procurar a própria honra não é honra, né? Filipenses 2 e 3, alguém lê esse daí, por favor. Filipenses 2 e 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Esse versículo é forte. Não faça nada motivado pelo orgulho, pela soberba, não é? Não. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Você tem que considerar o irmão superior a você e não você se achar melhor do que ele. Todos nós somos importantes, todos nós somos irmãos, somos uma família na igreja.
Na igreja não é para ter destaque, na igreja não é para ter o irmão doutor, o irmão fulano. Não, lá no mundo tem o doutor, né? Tem o delegado, tem o advogado, lá no mundo tem os títulos. Mas na igreja só tem um título: irmão. Todos somos irmãos. Aqui na igreja nós somos uma família. Não pode ter o grupo do fulano, o grupo do outro, isso não pode. Isso é facção dentro da igreja. Nós sabemos o que é facção. Divisão. Na igreja é para todos serem tratados com igual importância, porque todos de fato são importantes. Ninguém é mais importante do que ninguém na igreja. Todos são filhos de Deus. Todos são servos do Senhor. E assim a igreja vai crescer quando nós colocamos isso em prática. Mateus 23:12 diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então espere que você será honrado por causa da sua humildade, O Senhor vai honrar a sua humildade. Não se preocupe em receber aplauso, reconhecimento dos homens. Faça tudo para a glória de Deus e com essa motivação, que no tempo certo, assim como aquela mulher, no tempo certo, por causa da sua postura humilde, ela recebeu a bênção que procurava. Mas para isso, ela teve que ser humilde. O outro texto é Lucas 18:14, sobre o fariseu e o publicano que foram orar no templo. Esse é conhecido, né? Alguém leia aí, Mateus 18:14, por favor. Desculpa, é Lucas 18:14. Obrigado, irmão. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, Jesus disse que quem foi para a casa justificado, o fariseu ou o publicano? Hein? Publicano. Porque a oração do publicano era só essa: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Enquanto o fariseu dizia: eu sou assim, eu faço tantas coisas, eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho e tal, eu sou um super crente. E o outro disse: Senhor, eu não sou nada. Eu sou um miserável pecador. E ele ficou longe do altar, ele nem se aproximou porque ele não se achava digno da presença de Deus. E a única coisa que ele pediu a Deus na sua oração foi por misericórdia. Às vezes, irmãos, nós devemos fazer isso na nossa oração. A única coisa que a gente deve pedir a Deus na nossa oração é: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque de fato nós não merecemos nada da parte de Deus. É por causa da sua graça e da sua misericórdia. Mas o nosso orgulho às vezes faz com que a gente ache que somos merecedores e até questionemos a Deus em dados momentos de nossa vida. E era exatamente isso que Satanás queria que Jó fizesse, que ele blasfemasse contra Deus. Mas nós devemos reconhecer a nossa dependência do Senhor. Jesus testou a fé daquela mulher ao usar a expressão no versículo 27: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele quis dizer que as bênçãos do reino de Deus era primeiramente para os judeus, e sua responsabilidade era pregar primeiramente para eles. Romanos 1,16 diz, né, o evangelho primeiro do judeu e também do grego, né? Paulo diz, até Paulo fala sobre isso, primeiro os judeus. Paulo procurava logo as sinagogas para pregar, onde ele ia, que tinha sinagoga, né? Porque ele entendia isso, embora pregasse para os gentios. Mas viria o tempo em que os gentios também ouviriam o evangelho, uma vez que os cachorrinhos, ou gentios, referindo-se a animais de estimação e que viviam no ambiente doméstico, eram os gentios. Então Jesus disse, não, eu vou abençoar primeiro os filhos, que eram judeus, os cachorrinhos agora não, ou os gentios agora não. E aquela mulher entendeu, ela era uma mulher grega, de origem sírio-fenícia, ela não era uma mulher judia, ela não era israelita, ela estava ali clamando ao Senhor, era uma mulher estrangeira,
que para o judeu ela nem era para chegar perto de um judeu ou de Jesus, porque os gregos, e os gregos especialmente, judeu não chegava nem perto de um grego que era um sujeito imoral por causa das suas práticas imorais e pagãs. Além da idolatria, a prostituição, a imoralidade era muito comum na cultura grega. Por isso os judeus chamavam de pecadores e tudo, né? Um grupo todo como os judeus, os publicanos e os samaritanos. Mas aquela mulher foi com uma postura muito humilde. E Jesus testou e provou a sua humildade. O que se humilha de Deus, ou diante de Deus, digo, será exaltado. Tiago capítulo 4 e versículo 10, e 1 Pedro 5 e 6. Tiago 4 e 10. Tiago 4, versículo 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele os exaltará. Para que sejamos exaltados, ouvidos, abençoados por Deus, nós precisamos primeiro nos humilhar. Precisamos reconhecer que somos pequenos, que necessitamos da sua graça, que precisamos do Senhor e que não conseguimos sozinhos. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando nós nos humilhamos debaixo da mão poderosa de Deus, no tempo oportuno, no tempo de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos responder. Jesus disse: o pão dos filhos, referindo-se às bênçãos destinadas ao povo judeu. Não é lícito retirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus se refere aos gentios desta forma, branda e carinhosa, mas diferenciando o tratamento entre judeus e aquele povo. Mas mesmo assim, era uma comparação que pesava um pouco. Com tudo isto, a mulher não se sentiu ofendida, mas ela continuou em busca da sua bênção. Uma pergunta para nós homens: como você reage diante dos insultos, das comparações, das calúnias, das contrariedades, especialmente no contexto do lar? Quando o seu cônjuge lhe contraria, quando diz: você precisa melhorar como marido, você precisa melhorar como esposo, a gente sempre tem uma dificuldade para receber alguma instrução da esposa. O nosso orgulho às vezes não nos permite, e a gente quer responder, a gente quer retrucar, e isso não vai nos ajudar, isso não vai nos fazer crescer. O que você responde? É verdade, você tem razão, não é? Ou você diz: mas você também precisa melhorar. Você lembra daquela situação? Aí começa, aí pronto. Aí está feita a discussão, né? Lá em Provérbios diz o quê? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, não é? Mas para nós ouvir uma repreensão da esposa em casa, né, ou alguma coisa assim, alguma palavra que toca na nossa ferida, e ficar calado e até agradecer e concordar, nós precisamos estar livres do orgulho, do nosso velho homem, daquele orgulho que às vezes nos faz ficar vermelho de raiva, né, e responder e retrucar, porque não reconhecemos, mas que na verdade ela tem razão. Se em nossos relacionamentos estamos sempre replicando ou rebatendo as críticas que nos fazem, como seremos humildes aos olhos de Deus? Nós só aprendemos, irmãos, quando a gente diz: eu não sei, me ensine. Nós só aprendemos e só crescemos quando admitimos que precisamos de ajuda e que não sabemos. Tudo que eu aprendi hoje, tudo que você aprendeu e tudo que você é, do acúmulo de bagagem, de conhecimento, né, do seu progresso material e espiritual, é resultado de quê? Você disse e admitiu que precisava de ajuda
e que precisava de alguém. Enquanto a gente diz ou pensa, eu não preciso, eu me viro sozinho, nós vamos continuar sem crescimento, né? Nós vamos continuar estagnados. Provérbios capítulo 18, versículo 1, lembrei desse versículo, diz assim, 18:1 de Provérbios: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e ele insurge-se, ou seja, ele guerreia contra a verdadeira sabedoria, porque o sábio, ele não se isola. O sábio não diz, eu faço tudo só, eu vou aprender tudo só, eu não preciso de ninguém para me ajudar. Não, ele vai reconhecer que precisa de ajuda. Ele vai reconhecer, irmão, me ensine. Se hoje você sabe tocar, cantar, ler, escrever, enfim, você tem um título, terminou o ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, né? Se você possui coisas, foi porque você um dia na sua vida, ou várias vezes você admitiu, eu não sei. Eu vou estudar, eu vou aprender. Eu preciso da ajuda de alguém. Porque se nós não tivermos essa atitude, nós não crescemos, nós não aprendemos. Versículo 28, ela diz, sim, Senhor. Isso mostra a humildade profunda, a fé e a atitude de adoração daquela mulher. Ela sabia que era pecadora e que era indigna das bênçãos de Deus. Sua resposta é marcada por uma completa ausência de orgulho e autoconfiança, levando Jesus a atender o seu pedido quando ele disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Jesus, depois de demonstrar profunda humildade, ele foi exaltado por Deus Pai, como diz Filipenses 2, versículo 9, que ele foi exaltado e que um dia toda língua confessará que Jesus é Senhor. Mas para isso ele foi humilhado e crucificado. A atitude daquela mulher grega cativou e chamou a atenção de Jesus. Qual é a atitude que chama a atenção de Deus? É a humildade. Você quer chamar a atenção de Deus para você? Não é cantando com uma voz bonita. Não é isso. Deus, ele não se deixa levar por coisas que as pessoas se deixam, por coisas meramente externas. Não é tocando bem o instrumento, não é se arrumando bem, vestindo a melhor roupa, não. Deus não se deixa levar por estas coisas, como ele disse para Samuel, o Senhor vê o coração, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, e Deus viu o coração de Davi, o que menos aos olhos do profeta era capacitado para ser o rei de Israel, mas foi ele que Deus escolheu. Porque ele era humilde, e ele demonstrou isso durante todo o seu reinado. Se nós queremos a atenção de Deus, irmãos, não é gritando, não é dizendo, Senhor, sou bom, dizendo as coisas que a gente faz de bom, não. É tendo profunda humildade. Lembra do texto que eu li? Isaías 57:15. Olha de novo. Isaías 57:15. Esse versículo é muito forte. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus vai nos atender. Deus vai ouvir nossa oração, se nós tivermos humildade. O orgulho nos impede de crescer como pessoas, como seres humanos, intelectualmente. Ele nos impede de aprender as coisas, de adquirir conhecimento. O orgulho nos impede de crescer espiritualmente, porque nós chegamos diante de Deus com um coração orgulhoso, achando que merecemos alguma coisa da parte dele, e nós não merecemos. Nós devemos ter a atitude daquela mulher que concordou, sim, Senhor, eu sou assim mesmo, mas eu quero só umas migalhas, eu estou debaixo da mesa, estou prostrado aos teus pés, eu necessito da tua graça. Nós não podemos chegar na presença de Deus, Senhor, eu dou o dízimo, eu dou o dinheiro para a igreja, eu faço isso, eu dou dinheiro para missões, Senhor tem que me abençoar. Deus não tem que fazer nada por nós, Ele é Deus, Ele não precisa de nós é que precisamos de Deus.
E quando nós somos humildes, Ele vai se inclinar para nós. Ele vai vivificar o nosso coração abatido. Ele vai restaurar o nosso vigor. Ele vai restaurar a nossa fé. Ele vai nos dar poder espiritual e força espiritual. Mas é preciso se livrar do orgulho. Quem é humilde, resumindo, como nós vimos 3 verdades, reconhece que precisa de ajuda, facilmente se contenta ou se adapta a diversas situações sem reclamar. E quem é humilde é exaltado e honrado no tempo próprio e abençoado no tempo de Deus. Como nós temos nos conceituado diante dos outros? São perguntas. Achamos que somos mais importantes lá no fundo? Essa é a origem dos problemas, a soberba, como cada um se enxerga e tenta se projetar nos outros. Isso é o que dá problema na igreja, em casa. É quando nós temos essa postura de grandiosidade no nosso coração. Não adianta correr atrás do fruto do Espírito ou fazer muitas coisas para Deus se suas atitudes são egoístas, orgulhosas e soberbas. Primeiro se humilhe na presença de Deus e busque a raiz de todas as virtudes, que é a humildade. Temos nós reivindicado, chamado a atenção de Deus para nós por algo que fazemos? Esqueça sua recompensa, pois Deus não se agrada da vanglória ou da busca do interesse próprio. Ele se agrada daquele que é quebrantado e humilde de espírito. Você tem sido grato a Deus e satisfeito com a sua vida, da forma como Deus tem conduzido? Talvez você esteja passando por apertos e dificuldades financeiras ou problemas de saúde na sua família. Mas como marido, como líder, como pai, você deve demonstrar confiança e fé em Deus e profunda humildade, tendo essa atitude que chama a atenção de Deus e que faz com que Ele responda às nossas orações, quando nós somos contentes, satisfeitos, humildes, mesmo na hora da adversidade, mesmo na hora da provação. Ser humilde, irmãos, é algo que dói no nosso ego, dói na nossa carne, mas eleva o Espírito Santo. Devemos escolher a quem nós queremos dar lugar em nossas vidas, em nossos corações, se é o nosso velho homem ou se é o Espírito Santo de Deus. Quanto mais humilde nós formos, mais o Espírito Santo terá lugar em nós. Amém? Amém, irmãos? Amém. Pensei que estava dormindo. Então eu queria terminar louvando a Deus com um cântico. Esse cântico fala sobre aprender. Tem como título Quero Aprender, que é essa nossa postura, né? De querer aprender do Senhor, aprender uns com os outros. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso desta cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender a amar como a mim mesmo
mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos, oferecer a outra face a quem na face me bater, com a tua verdade me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Amém. Mas tem essa outra aqui que diz: me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui. Quando eu tentar te esquecer e confiar no meu querer, me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui. Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, confessamos que dependemos do Senhor para vencer a nós mesmos,
para vencer o orgulho, Senhor, que nos impede de crescer, que nos impede de sermos abençoados pelo Senhor por causa da nossa atitude arrogante. Senhor, livra-nos de nós mesmos, do nosso velho homem, das paixões carnais. Que o Senhor liberte a cada homem aqui, ó Deus, das paixões carnais. Que o Senhor conceda teu Espírito Santo crescimento espiritual para todos eles. Como marido, como pais, que o Senhor os revista de sabedoria, de conhecimento do Senhor. Humilha-nos na tua presença, para que assim sejamos abençoados por ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado, pastor Hernandes. Muito obrigado também pela sua atenção nessa noite. Queremos louvar a Deus por sua vida e dizer que nossa conferência continua amanhã. Amanhã às 9 horas, com a Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando sobre criação de filhos, basicamente. E à noite, um culto em louvor e adoração ao Senhor. Amanhã é EBD às 9 horas e o culto em adoração ao Eterno Deus às 18 horas. Ok. Lembrando, irmãos, pastor Wesley, avisamos na sexta, creio que ele avisou antes da nossa divisão. Amanhã nós teremos um tempo de comunhão aqui na igreja. Então, após o tempo de escola bíblica, nós nos reuniremos para almoçar juntos. Então, o pastor Wesley já avisou aquilo que a igreja vai ceder de forma gratuita. Então, os irmãos trazem basicamente a mistura, aquilo que iam comer em casa: galinha, linguiça, frango, enfim. Então, você traz para o nosso momento aqui de comunhão, para que a gente possa desfrutar dessa comunhão, da grande família que o Senhor nos fez pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, são esses os nossos avisos. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos despedidos. Até amanhã. Deus abençoe.